Questão 20. O gene relacionado à acondroplasia é o FGFR3 e ele está localizado no braço curto do cromossomo 4. Então, ó, se é o cromossomo 4, olha só que coisa redundante, não é um cromossomo sexual, é um cromossomo autossômico, beleza? Então, qualquer coisa que possa vir a se referir como herança sexual, a gente já elimina, viu, gente? Aí ele prossegue. As pessoas portadoras da acondroplasia precisam herdar apenas uma mutação genética. Então, com apenas um gene, a característica já se manifesta. Então, eu já sei que é um caráter dominante. Quando apenas um gene é suficiente para a característica manifestar, significa que o heterozigoto é capaz de manifestar a característica. Então, eu sei que é um caráter, olha só, autossômico e dominante, beleza? Aí ele prossegue. Dessa forma, se um dos parentais possui esse transtorno, ele tem 50% de chance de transmitir o gene ao seu herdeiro. Verdade, porque se ele é azão-azinho, ele pode passar ou o gene azão ou o gene azinho, 50% para cada. Tudo bate. Caso os dois parentais possuam a condição, eles têm 25% de chance de transmitir os dois genes para o filho. E o caso os dois genes mutados sejam herdados, é uma condição fatal. Então, olha o que ele está me dizendo. Que o gene, no caso é o azão, em homozigose, ele vai matar o indivíduo. Então, a gente diz que é um caso de gene letal, beleza? Visto que a maioria das crianças morrem ao nascimento ou pouco tempo depois. Aí ele prossegue. Considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a genética da acondroplasia, tem-se que essa é uma condição autossômica dominante, correto até aqui, a gente viu pelo texto que se afeta o cromossomo 4 é autossômico, se apenas uma mutação é suficiente, então o heterozigoto manifesta é dominante, perfeito. Aí ele fala, em que o gene mutante, que é o dominante, é letal em homozigose. A gente também viu isso no texto, que se o indivíduo tiver os dois genes dominantes, ele morre. Então, o gabarito já é item A, perfeito. Mas vamos ver as outras alternativas, tá? Característica autossômica recessiva, a gente já para, porque a gente viu que é dominante, tá? Aí, condição de codominância, já que os indivíduos heterozigotos manifestam uma característica intermediária entre os homozigotos. Veja, uma característica intermediária seria, aqui, de uma ausência de dominância ou de dominância incompleta, e não de codominância, tá? Codominância teria que ter dois caracteres distintos e os dois se manifestarem ao mesmo tempo no heterozigoto. A gente não encontra isso aqui. Herança recessiva ligada ao sexo, nem prossigo, porque a gente já viu que é no cromossomo 4, então não pode ser uma herança ligada ao sexo, tá? Característica poligênica. Característica poligênica é um caso de interação gênica, em que eu teria dois ou mais pares de genes envolvidos com efeitos aditivos. Isso aqui não é interação gênica, porque a gente tem apenas um par de genes envolvido, perfeito? Então, o gabarito aqui é item A, e a gente finaliza a nossa prova.